Eu não sei se você já viu essa foto icônica, mas sabe essa foto aí? Ela foi tirada na superfície do planeta Vênus, um dos planetas mais difíceis da gente conhecer por conta da sua atmosfera terrível e a capacidade da pressão esmagar qualquer coisa que entra em sua órbita. Então, como será que essa foto foi tirada? Hoje você vai conhecer a história do projeto Venera, um projeto feito pela União Soviética lá atrás, nas décadas de 70 e 80, que marcou a história da exploração espacial. Olá, eu sou o Júlio, muito bem-vindo a mais um vídeo do Refúgio Espacial. Então vamos conversar hoje sobre o projeto Venera, que é Vênus em russo. Os soviéticos se interessavam muito pela ideia de explorar Vênus. Não é à toa que eles colocaram 5 pousadores, 5 landers na superfície de Vênus. Naturalmente, eles não conseguiram muito sucesso, porque Vênus é um planeta muito difícil. Para você ter uma ideia, esses 5 pousadores tiveram um tempo enorme de vida na superfície, mais ou menos 30 minutos. Isso porque Vênus é como se fosse o irmão do mal da Terra. Vênus tem mais ou menos o mesmo tamanho do nosso planeta, mas em algum momento da sua história, alguma coisa gerou desequilíbrio e ele se prendeu em um ciclo de autocombustão ali. Basicamente ele virou um efeito estufa 2.0. Não é à toa que Vênus tem uma atmosfera extremamente ácida. Para você ter uma ideia, a atmosfera de Vênus é repleta de ácido sulfúrico. Sim, sabe aquele que você pinga e basicamente faz um furo na sua mão? Pois é assim que a composição de Vênus é feita. E ainda assim, se você sobreviver às nuvens de ácido e pousar na superfície, você tem uma temperatura agradável de mais ou menos 462 graus Celsius, mais do que a temperatura de Mercúrio, que está mais próxima do Sol, para você ver como a dinâmica de uma atmosfera de um planeta pode mudar esse comportamento de temperatura. Além disso, essa atmosfera é tão compactada que estar na superfície de Vênus é como você estar em uma pressão atmosférica de quase 1 quilômetro abaixo do mar. É realmente uma pressão absurda que pode esmagar qualquer coisa que você jogar ali. Uma vez entendida essa dificuldade de explorar Vênus, aí vem a grande pergunta, né? Mas por que os soviéticos, lá na década de 70, queriam inventar de pousar nesse planeta tão difícil? Bom, o cenário político explicava muito bem. Nessa época, a corrida espacial estava a todo vapor e os Estados Unidos já estavam conseguindo várias conquistas. Colocaram um homem na Lua, conseguiram fazer órbitas bastante bem-sucedidas e os soviéticos queriam marcar uma primeira vez em alguma coisa. Então vamos voltar no tempo agora, voltar lá para 1967, onde eles estavam em um impasse. Os Estados Unidos estavam ganhando a corrida espacial e eles queriam marcar alguma coisa e eles decidiram atacar Vênus. Queriam chegar em Vênus e conquistar aquele planeta, pousar em Vênus com algum sucesso. Só que eles já tinham tentado 11 vezes e não tinha dado certo até agora. Então estava aí nas mãos de Venera 4 mudar esse score que estava começando a ficar vergonhoso para a União Soviética, ainda mais no momento onde a tecnologia era sinal de poder. No Venera 4 eles mudaram a direção do negócio, eles passaram agora para outra empresa, a Lavochkin, para poder trabalhar essa nova missão, para que ela pudesse ter maiores chances de sucesso. A Venera 3 não conseguiu tocar o solo de Vênus. E é a partir da Venera 4 que o negócio começa a ficar sério. A Venera 4 era um pousador muito simples. Imagine que você tinha um objeto de 3,5 metros de altura, tá? Uma bola de 3,5 metros de altura, e na parte inferior você tinha todos os elementos que garantiriam que ela pousasse. Baterias, paraquedas e todo o resto. Então, pegaram essa sonda, colocaram no foguete e em outubro de 1967, a Venera 4 entrou em órbita do planeta venusiano. Chegando na órbita, já começou a sentir o termômetro subir, 11.000 graus Celsius. E mais do que isso, a entrada na atmosfera marcou, pasme, 450 Gs de força. Depois de mais ou menos 93 minutos com a missão rodando, os termômetros continuavam subindo, os indicativos mostravam que a situação era muito séria. E não deu outra. A aproximadamente 27 km de altura da superfície, a sonda foi esmagada. O topo da sonda simplesmente se colapsou por completo e virou uma latinha amassada, parando de transmitir sinais. Quando esses dados foram analisados pela equipe de lançamento, eles
perceberam que o buraco era muito mais embaixo. Entenda que você já sabe como Vênus funciona porque eu te falei no começo do vídeo, mas eles não sabiam, tá? Eles não tinham a menor ideia de todas as condições que nós conversamos aqui antes. Era tudo um processo de testes. Então, quando eles viram esses dados tão absurdos marcados ali no tempo de vida curto da sonda, eles perceberam que o desafio era muito maior. Só que o projeto Venera 5 e 6 já estavam sendo finalizados. Ou seja, as sondas já estavam sendo finalizadas, empacotadas para enviar para o foguete. Então não tinha como mudar muito aquele projeto. Eles fizeram algumas gambiarras técnicas ali, basicamente para tentar ampliar o tempo de vida das sondas, e elas foram para as missões já com a equipe sabendo que elas não iam durar muito tempo. A Venera 5 basicamente sobreviveu por 53 minutos, onde as suas marcações chegaram a 27 atm, ou seja, de pressão atmosférica, e 320 graus Celsius. A partir daí, game over. Já a Venera número 6 durou 51 minutos, mas aos 37 km de altura ela também foi esmagada pelas pressões atmosféricas. Uma vez entendido que o negócio estava ficando sério e eles realmente precisavam mudar todas as composições do pousador para que ele funcionasse, a equipe de cientistas começou a se consultar com especialistas de construções de submarinos, porque, naturalmente, aqueles que conseguem mergulhar profundamente no mar com um casco de metal sabem como construir coisas que podem resistir a pressões externas. Então, houve um processo de troca de conhecimentos para fazer os próximos landers funcionarem melhor. Além disso, o lander ficou mais complexo. Agora ele estava com um formato oval e era feito de titânio. Além disso, não tinha nenhum tipo de solda ou emenda que poderia servir como um ponto frágil na estrutura. Dentro dessa casca de titânio havia também um material térmico, de proteção térmica, para que eles pudessem resistir à temperatura. O mais legal de tudo é que esse sistema do lander também possuía um sistema de congelamento interno para aumentar a vida útil. Olha que loucura! Então, quando ele estava chegando perto da órbita de Vênus, onde ele ia começar a esquentar drasticamente, todo o sistema recebia uma bufada aí, ou seja, uma congelada de todo o seu interior para que esse interior ficasse gelado por mais tempo e durasse mais tempo conforme as temperaturas externas estavam aumentando. Muito legal e muito engenhoso isso, né? Então lançaram a Venera 7 e ela chegou em Vênus em dezembro de 1970. As coisas pareceram correr de forma tranquila, até porque ela durante 35 minutos mandou os dados que eram esperados avisando sobre como estavam as condições atmosféricas. Mas, 6 minutos depois, algo aconteceu. As temperaturas subiram tanto que o paraquedas derreteu e a Venera 7 caiu que nem um pedaço de pedra, batendo contra o solo venusiano a quase 60 km por hora. A Venera 7 caiu com tudo no solo e acertou uma superfície que era não mais mole como areia, mas também não era dura como rochedo. Ela caiu ali e todo mundo achou que já era, né? O sinal dela simplesmente desapareceu e todo mundo considerou que a missão havia fracassado. No entanto, alguns meses depois, quando os cientistas começaram a revisar os dados dos sinais de rádio enviados pela sonda, eles descobriram um negócio interessante. Ela sobreviveu e transmitiu dados. O que aconteceu foi que ela caiu de uma forma onde a antena dela ficou para orientação errada e também sofreu danos, emitindo sinais com apenas de 1 a 3% da sua potência. Ou seja, durante 23 minutos a Venera 7 conseguiu passar dados extremamente importantes antes de toda a sua superfície derreter e ela virar uma poça de metal derretido no solo de Vênus. Foi exatamente esses dados que foram construindo maior tecnologia e compreensão de como as próximas missões poderiam chegar mais longe. A Venera 8 foi um modelo lançado 2 anos depois e ela tinha basicamente o mesmo design da Venera 7. A Venera 7 e 8 elas foram extremamente importantes para as próximas missões, mas elas só aconteceram quase 5 anos depois. Em 1975, chegou o momento de continuar com o projeto Venera. Agora, os cientistas estavam um pouco mais animados com outras propostas e queriam captar não só sinais de rádio trazendo informações, como também fotografias do solo venusiano. Então o objetivo era simples, mas igualmente ousado. Colocar um lander na superfície de Vênus que conseguisse tirar uma foto panorâmica de onde ele tinha pousado. Parece simples, mas eu tenho certeza de que não é. Além disso, nessa época, nesses últimos 5 anos, as propulsões dos foguetes haviam melhorado, as tecnologias haviam melhorado e eles conseguiram adicionar mais tecnologia nesses landers.
E é exatamente por conta dos foguetes mais potentes que eles conseguiram fazer a Venera 9 e 10 serem muito mais pesadas, ou seja, com muito mais material de proteção. Para você ter uma ideia, cada uma delas, a Venera 9 e a Venera 10, pesavam 5 toneladas no momento de lançamento. A Venera 9 e 10 tinha uma tecnologia diferente também. O que eles fizeram? Eles fizeram uma cápsula em volta do lander que era de um compósito que eu não lembro a tradução agora, que são os asbestos, tá? Você vai saber aí provavelmente. O que acontecia? Essa casca por fora, ela servia para ajudar na entrada da atmosfera venusiana. Lembra que eu falei 11 mil graus Celsius? Então, essa casca ela ia queimar durante esse período mais quente de Vênus. E quando esse período mais difícil passasse, ela simplesmente ia se separar como se fosse uma casca de ovo e aí sim expor o lander para poder chegar no seu objetivo. O desenho do lander é magnífico. Ele tinha 2 metros de altura e era hermeticamente selado dentro de uma esfera de titânio de 80 centímetros de grossura, com alguns poucos periféricos do lado de fora. Essa esfera possuía os periféricos em volta grudados nela com parafusos e com selos de ouro. Dentro, prateleiras feitas de berílio e também de motores elétricos para ventilar manteriam a temperatura o mais longe possível dos instrumentos, o quanto fosse possível, é claro. A parte inferior do lander possuía um sistema de componente para absorver impactos. Não é à toa que eles mudaram a estratégia, largaram mão dos paraquedas e criaram os aerobrakes, ou seja, os freios de ar, que é como se fosse um disco em um formato que parece um chapéu, que ele vai basicamente oferecer resistência contra o ar e vai diminuindo a velocidade daquele pousador. Para conseguir tirar a tão esperada foto, haviam 2 câmeras diferentes no lander, uma preto e branco e uma colorida. A preto e branco é a de contingência, que é tirar foto rápido e poder mandar. A segunda era colorida, que ia demorar mais tempo para ser enviada. Entenda que, uma vez que a foto era tirada, o lander tinha que ficar vivo tempo suficiente para enviar toda essa quantidade de informações via rádio. Então ainda tem tudo isso. Tanto que essas câmeras eram muito resistentes, estavam dentro de janelas fechadas de quartzo puro. Dentro de toda essa realidade, de toda essa construção, eles estimaram que essa sonda ia durar, no máximo, 1 hora em solo venusiano. Sim. Pensa, tudo isso que eu te falei de titânio e tudo mais, cara, 1 hora ela ia durar na superfície. E eles precisavam dessa 1 hora porque era o tempo exato para que ela conseguisse enviar os dados da foto de panorama. Então entenda que cada linha da imagem ia ser mandada devagarzinho e isso demoraria. Então eles precisavam desse lander vivo. Então, no final de outubro de 1975, a Venera 9 e 10 entraram na atmosfera de Vênus. Conseguiram cortar os seus paraquedas lá na altura dos 50 km e pousaram a mais ou menos 25 km por hora na superfície de Vênus. A Venera 9 pousou primeiro, pousando em uma espécie de pequena colina com algumas pontas mais escarpadas. Parecia um cenário um pouco vulcânico, um horizonte à distância, de forma muito diferente. A Venera 10 pousou de uma maneira relativamente semelhante alguns dias depois. Ela já pousou em uma superfície um pouco diferente, de uma característica mais plana, um pouco mais sem graça do que a outra que tinha mais contornos. Ambas as sondas conseguiram transmitir por um tempo interessante ainda, sendo capazes de passar do limiar ali para enviar as imagens que você está vendo. Foram aproximadamente entre 50 e 60 minutos transmitindo dados continuamente antes dos orbitadores saírem do alcance. Entenda o seguinte, essa sonda, ela não enviava sinais direto para o planeta Terra. Como é que funciona isso? Para que essa sonda pudesse enviar sinais, você tem que ter um orbitador, ou seja, algum tipo de satélite em volta do planeta. Então, a sonda envia sinais para o satélite e este satélite, então, repete os sinais para a Terra. Então o que aconteceu foi que as sondas ficaram transmitindo até que este orbitador saiu do alcance e elas continuaram transmitindo e a gente não recebeu esses dados. Como essas 2 missões, a Venera 9 e 10, foram um grande sucesso para a União Soviética, é claro que eles iam ter sequência também. Então, a Venera 11 e 12 também coletaram muitos experimentos científicos, muita coisa bastante relevante sobre todo o funcionamento da temperatura e pressão de Vênus de maneira geral, mas elas não ganharam notoriedade porque por alguma razão houve algum tipo de falha elétrica que não fez com que as câmeras dessas 2 sondas funcionassem. Ou seja, apesar de elas trazerem muitas informações importantes, elas não trouxeram a fotinha, né? E aí elas basicamente foram esquecidas pela mídia. Mas
o grande finale estava por vir. A Venera 13 e 14 tinham basicamente a mesma construção dos outros sistemas, das outras engenharias aplicadas nas outras sondas, mas eles possuíam alguns upgrades. As câmeras eram melhores, os sistemas de proteção térmica eram mais avançados e os cientistas garantiram que no mínimo 30 minutos as sondas durariam no solo venusiano. Já pensou que sair lá do começo, onde os caras nem sabiam o que eles iam enfrentar, e agora darem garantia que dura 30 minutos, já é um upgrade bom aí na confiança, né? A Venera 13 chegou primeiro. Ela então conseguiu tirar as suas capas das lentes para poder tirar as suas fotos. Lembra que eu falei daquele progresso? Então, é uma foto preto e branco primeiro e depois a foto colorida para garantir que pelo menos a preto e branco chegasse. As fotos mostraram uma superfície com pequenas pedrinhas soltas, um solo de um terreno mais desgastado, parecendo similar ao fundo de um oceano. Na distância, você vê os platôs e um céu laranja. A atmosfera venusiana, ela absorve a luz azul. Isso significa que tudo em Vênus parece meio amarelo ou laranja por causa disso. As imagens da Venera 14 mostraram já outra realidade, mostraram uma planície com um terreno com bastante superfície bem fina e um pouco menos de solo solto. As rochas pareciam ser mais jovens, mas ninguém sabe direito porque, olha só que loucura. Para a Venera 14 saber quão duro era o solo, ela tinha uma broca que ia cavar o solo de Vênus. O problema é que, ao soltar a capa da câmera, a capinha da câmera parou exatamente onde estava a broca. E a broca não conseguiu tocar o solo para colher informações. Coisa de doido, né? Uma outra coisa muito legal é que essas duas sondas possuíam microfones para ouvir o ambiente de Vênus. E, infelizmente, os soviéticos na época não soltaram isso para mídia. Existem alguns lugares que você pode ouvir esse suposto áudio, mas não dá para confirmar que eles são verdadeiros. É basicamente sons estranhos e barulhos de pedras e barulhos de vento, resumindo. Mas estas foram as últimas imagens que nós recebemos de Vênus, até porque as continuações, o Venera 15 e 16, eles tiraram suas câmeras para colocar em radares, para que eles pudessem mapear a topografia de Vênus. Então nós não tivemos imagens, mas tivemos mais dados daquele planeta. Infelizmente, depois disso, na década de 80, o foco mudou. E basicamente não compensava mais continuar olhando para Vênus, visto que toda a humanidade estava interessada na Lua e em Marte. Então, desde esta história, nenhum outro país, nenhuma outra nação quis pousar em Vênus novamente. Até hoje, nós temos só essas fotos aí que vocês estão vendo como uma referência de como é o nosso irmão gêmeo que deu errado. Vênus é um planeta muito estranho, muito agressivo e muito difícil. E eu imagino que deve ser um dos lugares mais difíceis para pousar no nosso sistema solar. Mas ainda assim, valeu a pena a gente conhecer essa história, né? Agora, quando você vê essa foto aí, você pensa bem em tudo que foi feito para conseguir ela, né? Algumas vezes a gente olha a foto assim, ah, que legal, e já passa. Cara, tem uma história gigantesca por trás dela e, nossa, muitas mentes brilhantes tiveram que construir sondas capazes de capturá-la. Então, espero que você tenha gostado de acompanhar um pouquinho sobre o Projeto Venera. Tem muitos dados aqui que podem estar não muito adequados, porque quando a gente fala de resgatar arquivos de soviéticos, as coisas não funcionam muito bem, não são muito claras. Então, se eu falei alguma barbaridade aqui, fique à vontade para colocar nos comentários para também me corrigir, porque juntos nós vamos aprendendo um pouco mais sobre a exploração espacial humana. Se você gostou, se você não gostou, deixe sua curtida, deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos e a gente vai se vendo num próximo vídeo do Refúgio Espacial. Até lá!